favor, Frank, a palavra é contigo. Obrigado a todos, parabéns pela presença de todos vocês, parabéns pela organização. Vou me apresentar rapidamente, não vou tomar muitos minutos do tempo de vocês. Meu nome é Frank Alarcon, eu sou biólogo, eu integro a equipe do Instituto Luiz Amel, acredito que vocês conheçam quem seja Luiz Amel, uma grande personalidade envolvida na proteção dos animais, todos os animais. Eu também represento no Brasil uma entidade britânica com mais de 100 anos, que trabalha na luta contra o uso de animais na experimentação científica. Essa entidade se chama Cruelty Free International. E também estou porta-voz do Partido Animais, que é um movimento de criação de um partido político animalista, que será o primeiro partido animalista da América Latina. Falamos disso logo em seguida. Mas eu vim aqui para transmitir para vocês alguns recados na condição de militante, de protetor, de ativista na causa animal. Ao longo dos últimos anos, e eu estou envolvido nisso já há algumas décadas, eu não sou tão novinho quanto eu gostaria, mas nos últimos anos eu tenho me aproximado bastante do ambiente da política, justamente para tentar entender como ele funciona, por que ele funciona do jeito que ele funciona, e quais são aquelas informações que muitas vezes não chegam ao público. E eu diria para vocês, o meu primeiro recado para vocês é que vocês, cidadãos, eleitores brasileiros, devem participar da política. Nós estamos vivendo um momento de bastante aversão à política, né, em função das coisas que têm acontecido, que não são nada boas, só que elas não são exclusividade do Brasil. Elas acontecem no mundo inteiro. E elas acontecem há muito tempo, só que agora que a gente está vendo. Então, a nossa reação imediata é ter aversão à política, ter aversão ao político. Só que isso é um equívoco, porque, como em todo campo profissional, existem os bons profissionais e os maus profissionais. Existem os bons médicos, os maus médicos, os bons advogados, os maus advogados, os bons biólogos, os maus biólogos, e existirão claramente os bons políticos e os maus políticos. Então, quando a gente acompanha as notícias que saem na mídia em caráter nacional, regional, a gente costuma ver apenas o lado ruim da história, porque a mídia, a imprensa, ela tem que vender manchete. E o que vende manchete? O que faz você clicar num link e comprar jornal? É o escândalo, é o problema, é o mal feito, é o comportamento não republicano. Mas todo o trabalho daqueles políticos que se esforçam diariamente, e é um esforço gigantesco, tanto na esfera federal, como estadual, como municipal, muitas vezes não vem à tona. A menos que você procure esse trabalho, você não tem a exposição do bom trabalho. Então, um evento dessa natureza ele é muito importante porque ele cria esse laço, essa aproximação entre vocês, protetores, ativistas, militantes da causa animal, e personagens do poder público. E esse debate, esse diálogo, ele deve acontecer sempre. Deveria ter acontecido sempre, deve acontecer sempre e deverá acontecer sempre. Então, vocês precisam tomar posse desse espaço, dialogar com os agentes do poder público, seja no âmbito do executivo, do legislativo, do judiciário, também é possível, e dialogar, expor as suas necessidades, expor as suas divergências, expor as suas concordâncias, elogiar quando necessário, sempre de uma maneira cortês, naturalmente. Porque é plenamente possível discordar sem agredir. Eu tenho vários amigos com os quais eu discordo de uma série de posicionamentos, discutimos essas diferenças, mas isso sempre dentro da esfera da cortesia. E isso é muito importante que seja reforçado dentro da causa animal, porque nós, protetores, militantes, ativistas da causa animal, trabalhamos muito com emoção. E é bom que trabalhemos com emoção, porque nós lidamos com situações problemáticas, históricas, de maus tratos, de abandono, de renúncia à importância do animal não humano, e vemos o sofrimento de perto, nos olhos de cada gato, cada galinha, cada cachorro, cada mamífero, ave, réptil, anfíbio, peixe, né? Também peixe animal. A gente acha que peixe não é animal, mas peixe é animal, e ele tem também toda uma série de cognições e sentimentos que são normalmente ignorados. Então, nós lidamos com emoção o tempo todo.
E justamente por lidarmos com a emoção o tempo todo e com todas as mazelas relacionadas a isso, já que o poder público é tão ausente na apresentação, na implementação de políticas de amparo aos animais e amparo a quem ampara os animais, muitas vezes nós reagimos de forma hepática, reagimos com muita emoção. Uma emoção, muitas vezes, suportada pela revolta até, que é plenamente compreensível. Mas vejam, é importante usar a emoção no momento em que ele precisa ser utilizado, porque muitas vezes precisamos participar de reuniões, precisamos falar com pessoas que têm a caneta na mão, e se nós os abordarmos munidos unicamente pela emoção, infelizmente, portas são fechadas. E quando as portas são fechadas, nós não conseguimos avançar dentro de políticas públicas, por exemplo, de amparo aos animais. Então, nós precisamos o tempo todo nos municiar, nos controlar no sentido de dosar a razão e a emoção sempre nos momentos corretos. E eu digo isso porque eu interajo com muitas pessoas da militância que são todas ótimas, são academicamente muito bem fundamentadas, estudam, acompanham, têm uma longa trajetória, têm um trabalho que é absolutamente crível e concreto, mas muitas vezes, quando eles têm que lidar com um agente público, que muitas vezes nem sequer gosta de animal, ele deixa a emoção atrapalhar o discurso. E essa emoção, muitas vezes, ela acaba fechando portas. E quem são os verdadeiros prejudicados nessa história? Os que já são historicamente prejudicados, os animais não humanos. Então, todos vocês têm a responsabilidade de, diante do público, diante de um microfone, diante de uma matéria de jornal, diante de um grupo de pessoas, mesmo que seja na sua comunidade, de representar bem a causa animal. E para representar bem a causa animal, além de muito estudo, de muita experiência, de muita vivência, é preciso cordura, é preciso gentileza. Eu tenho residência no Rio de Janeiro, e lá existe um personagem bem conhecido, que é o Profeta Gentileza. E tem uma frase que é muito atribuída a ele, muito famosa por causa dele, que é: gentileza gera gentileza. Então, pratiquemos também a gentileza, pratiquemos a cortesia, mesmo diante da discordância. É absolutamente normal discordar. Hoje vivemos um momento de muita polarização na política, né? Existem as pessoas que são de direita, as pessoas que são de esquerda, as pessoas que são azuis, vermelhas, as pessoas que são do branco, do preto. E esse tipo de discurso, ele acaba atrapalhando muito o nosso trabalho, né? Eu costumo falar com os meus colegas, né, eu que participo um pouco do ambiente político, que a direita, a esquerda e o centro, todos se reúnem para comemorar suas vitórias num churrasco. Ou seja, não existe dentro da direita, da esquerda, do centro, uma concepção de que os animais eles precisam ser protegidos. E quando eu falo animais, eu não estou falando apenas de cachorros e gatos. Estou falando de todos os animais. Não fica meio estranho que a gente, no nosso dia a dia, discurse pela paz, pelo respeito, pela justiça, pela empatia, e 3 vezes ao dia a gente coma cadáveres? O porco? O peixe, a ave. Então, os animais, eles são um universo absolutamente complexo e amplo. Nós somos animais. Nós somos animais como todos os outros. Existem 1,5 milhão de espécies catalogadas neste planeta. Estima-se que sejam 8,5 milhões de espécies animais existentes. Só que essas 6 milhões de espécies, elas são desconhecidas por nós, porque a gente está destruindo o meio ambiente, a gente está, enfim, a gente está proporcionando que essas espécies jamais venham a ser conhecidas. Então, nós somos animais tanto quanto os demais. Então, no meu, eu espero, breve recado que eu tenho para dar para vocês o primeiro é: capacitem-se, e eu sei que vocês já são extremamente capacitados, pratiquem a cortesia, envolvam-se na política. É muito importante que vocês participem da política, apoiem os políticos que estão exercendo esse tipo de trabalho, um trabalho absolutamente robusto, idôneo, como é o caso do trabalho dos deputados aqui presentes, e também como é o caso de muitos vereadores. A doutora Carla Sassi é um personagem que eu, no curto espaço de tempo que a conheço, é de uma idoneidade, de um envolvimento fenomenal, enquanto profissional da medicina veterinária, mas agora enquanto também agente do poder público, como uma vereadora. É preciso que vocês ocupem esses espaços e que mostrem para a sociedade, mostrem para as suas comunidades, para a sociedade,
que a causa animal é importante. Normalmente se diz, mas animal, o que animal tem a ver com a nossa situação, né? Quando a gente fala de programas de saúde pública, políticas públicas, em geral os animais eles estão lá, no final da fila. Mas vamos fazer uma análise bem concreta e bem pontual sobre, por exemplo, o caso dos cães. Se alguém é mordido por um cão na rua, a recomendação é que essa pessoa, justamente por não saber se esse cão ele tem uma doença ou não, e aqui estou falando da raiva, é que ela passe por um regime de imunização. Tome vacinas. Quantas doses de vacina a pessoa tem que tomar quando ela foi mordida por um cão, no caso da raiva? A gente está falando de 5 doses. Essas 5 doses têm um custo. Cada ampola tem um custo. Cada ampola, ela compreende uma substância que é perecível, que precisa ser mantida sob refrigeração. Ela tem um tempo de validade. Então, somente por essa questão, o custo da ampola, da seringa, as 5 doses, a gente já está falando de orçamento, a gente está falando de custo. Quanto custa para o Estado a questão dos programas de imunização de pessoas mordidas por cães com suspeita de raiva? Custa muito dinheiro. E a mesma coisa para a leishmaniose, a mesma coisa para a esporotricose. E a gente está falando aqui apenas de animais errantes ou animais domésticos, essencialmente cães e gatos. Então, quando vocês discutirem com os agentes públicos, vocês têm que sempre abordar que a questão animal é sim uma questão de saúde humana também e de política pública, porque toda vez que estamos falando de casos dessa natureza, estamos falando de orçamento, estamos falando do erário, estamos falando de afastamento daquela pessoa que foi mordida das suas funções trabalhistas. Caso de animais que são atropelados, por exemplo. Vocês já pararam para imaginar quantos acidentes talvez sejam provocados porque alguém desvia de um animal na estrada, ou justamente porque passa em cima de um animal que está atravessando a estrada, seja ele da fauna nativa, silvestre, doméstico ou não? Não sabemos disso. Aquela pessoa que atropela um animal, que depois vai levar seu carro para a oficina, ou que eventualmente sofra um sinistro por causa disso, também envolve custo para o Estado. Então, é preciso desmistificar junto aos agentes do poder público que a causa animal é uma questão só de gente que gosta de animal, que é apaixonada por bichinhos, que são os gateiros e os cachorreiros. Não é. É uma questão de interesse societário, de interesse civil muito grande. E aqui eu usei a palavra gostar de animais e eu quero fazer uma ressalva sobre isso. Não é preciso gostar de animais para respeitar os animais. Gostar é uma coisa, respeitar é outra. Eu não conheço pessoas que habitam a China, mas eu respeito os chineses no sentido de que eles têm direitos fundamentais que eles devem ser assegurados, assim como devem ser assegurados direitos aos paquistaneses, aos bolivianos, aos brasileiros, aos italianos, porque eles são seres dignos de consideração moral. É a mesma coisa com os animais não humanos. É claro que quando a gente gosta dos animais não humanos, é um passo além, porque a gente tem todo um despertar empático, né? A empatia, ela aflora no sentido de olhar para os olhos de um animal, como bem disse o deputado Noraldino, e dizer, olha através desses olhos, será que esse animal, ele tem sentimentos? Sim, ele tem. A ciência já comprovou isso há muito tempo. Tem sido negado, mas isso é um fato cientificamente comprovado. Todos os animais, não somente cães e gatos, eles têm uma visão de mundo. Eles enxergam o mundo através de uma perspectiva que nós não temos a mínima ideia de qual seja. E nunca saberemos. Assim como eu não tenho ideia da perspectiva de mundo que vocês têm. E nós estamos falando de seres humanos. Eu estou me comunicando com vocês em português, dotado de linguagem, habitamos o mesmo país, e eu não sei o que vocês estão pensando ao me ver aqui falar no microfone. Eu não sei se vocês estão tristes, alegres, angustiados, melancólicos, felizes. E mesmo que vocês digam, eu nunca saberei. É a mesma coisa com um cavalo, é a mesma coisa com um porco, é a mesma coisa com uma galinha, a mesma coisa com um lagarto, a mesma coisa com um peixe. E certamente com cão e gato. Então, na sua trajetória, na trajetória de vocês na defesa dos animais, é importante expandir esse conceito de proteção animal. É importante olhar para todos os animais como organismos dignos de direito de consideração moral, porque eles têm uma visão de mundo, eles têm um psiquismo, eles têm uma complexidade psíquica muito grande e que nós jamais saberemos qual é. Existe um
uma peça filosófica muito importante de um filósofo chamado Thomas Nagel, que tem o título seguinte: Como é ser um morcego? O morcego é um mamífero, alado, que voa. Mas como é ser um morcego? Porque o morcego, não sei se vocês sabem, certamente sabem, ele tem a visão muito prejudicada, ele enxerga muito mal. Então, quando ele voa, ele se orienta através da ecolocalização. Ele emite um som muito agudo, uma frequência bem específica, aquele som bate nas estruturas ao seu redor, nas árvores, nas paredes, volta, e aí ele tem uma visão de mundo baseada no som, não baseada na visão como nós temos. Ele é um mamífero como nós. Como é ser um morcego? Como enxergar um mundo através do som? Então a gente não sabe como os animais enxergam o mundo, e justamente por isso, por serem vulneráveis, nós devemos protegê-los. Nós, enquanto 7,3 bilhões de animais de uma única espécie neste planeta, que tem uma pegada, um impacto ambiental gigantesco, estamos destruindo ecossistemas, produzindo dejetos, consumindo recursos, e aumentando, e aumentando, aumentando em número, nós precisamos olhar para todos esses organismos e seus ecossistemas e protegê-los. É nosso dever, não é uma questão de gostar, é um dever moral. Quando a gente fala em moral, a gente também está falando de ética. E hoje ética é a palavra da moda, todo mundo fala de ética, ética aqui, ética lá, mas o que é ética no final das contas? Tem uma definição que eu gosto muito, quando eu vou falar de ética para as pessoas, porque acho que ela é simples de entender. A ética é uma reflexão sobre o fundamento da ação. Toda vez que eu empreendo numa ação, eu preciso ter uma base, né? Por que eu faço A e não faço B? Por que eu acho que isso é certo e que eu acho errado? Isso tem uma fundamentação. Então, a ética é uma reflexão sobre o fundamento de agir, sobre aquilo que me faz agir pela direita e não pela esquerda. E a ética é fundamental no nosso diálogo com os agentes públicos e no nosso agir no dia a dia. É muito estranho que a gente, repito aqui, que a gente discurse pelo respeito, pela paz, pela igualdade, pela justiça, e continuemos matando animais ou patrocinando a sua exploração. Então, esse é um recado de um colega, de uma pessoa que milita na causa animal há muitos anos, e tem isso tão introjetado, tão profundo na minha construção de valores, que eu não considero outra possibilidade. Para mim é absolutamente natural respeitar qualquer animal, assim como qualquer ser humano. E voltando a falar da política, e aqui eu pretendo encerrar a minha fala para não cansar demais vocês, vocês viram na apresentação dos deputados que o fazer político, ele é complicado, porque ele envolve parcerias, ele envolve você ter um parceiro ali dentro do seu ambiente, para que seja o relator do seu projeto, para que possa votar pelo sim ou pelo não. Enfim, é uma equipe. É preciso que exista uma equipe dentro do ambiente do Congresso Nacional ou das câmaras municipais, das assembleias legislativas. Então, é muito importante que a política seja ocupada por personagens como nós, né, que têm interesse genuíno nesta causa. Apenas para citar esta causa. Claro que todos somos genuínos em várias causas. Só que o fazer político, ele, justamente por envolver parcerias que muitas vezes não existem, ele é demorado. Vocês viram na apresentação do deputado Ricardo Izar que muitos projetos lá são de 2012, 2013. E nós estamos em 2017. E eles ainda estão tramitando. Então, é importante que a sociedade, que vocês apoiem os políticos quando forem convocados, no sentido de, gente, olha só, o projeto de lei número 123, ele está na determinada comissão e nós precisamos fazer uma campanha, uma pressão junto ao presidente da Câmara, aos líderes partidários, enfim, para que eles votem e considerem esse projeto, ou para que eles recusem este projeto. A gente está vendo vários projetos aqui que estão querendo trazer um retrocesso, principalmente na causa animal, de séculos atrás, como é o projeto da liberação da caça, que esconde uma série de interesses por trás dele. Esconde a questão da venda de munições, venda de armas, criação de animais para caça, a turismo. Então, é importante que vocês olhem a política além da política. E é importante que vocês vejam os políticos além do que eles aparentemente são.
porque existem bons políticos e maus políticos. E é importante que, quando requisitados pelos políticos, principalmente junto às redes sociais, que hoje são um instrumento muito importante de influência, que vocês exerçam essa pressão, uma pressão massiva, constante, cortês, é importante frisar isso, que seja educada, porque senão a gente suja a causa animal. Fica parecendo que todos nós somos malucos, né? Ah, aquele pessoal gosta de bichinhos, são todos um bando de amalucados. Não é verdade. Então, é importante que vocês atendam às solicitações dos deputados, dos vereadores, seja os deputados na esfera federal ou estadual. Porque é através da pressão que lá em cima, os presidentes das assembleias, das câmaras, enfim, as pessoas que têm, às vezes, um poder de influência muito grande, eles escutam a sociedade e falam, opa, o pessoal está fazendo barulho. Logo, eu vou colocar esse projeto para caminhar. Eu vou colocar ele para ser votado. E assim, vocês, todos vocês, mostram a importância desta causa, a importância desta pauta e mostram que vocês estão prestando atenção no que eles estão fazendo. Porque eles estão lá, mas amanhã podem ser vocês. E seria muito bom que fossem vocês também. Porque assim como existe uma bancada ruralista, seria muito bom que existisse uma bancada animalista. Já imaginaram? Que tivéssemos representantes de todos os estados brasileiros defendendo a causa animal e não apenas 2, 3 pessoas? É muito importante isso. No caso da Câmara dos Deputados, são 513 deputados. No caso do Senado, são 81 senadores. Como vocês acham que é você dialogar com 512 pessoas? Às vezes a gente não se entende nem em casa com 3 pessoas. Imagina com 512 pessoas. Imagina com 80 pessoas. Cada uma de um estado, com uma cultura, com uma educação, com um pensamento, uma visão de mundo diferente. Então, muitas vezes, o trabalho político é um trabalho de sofrimento, de diálogo o tempo todo. Aliás, a política é um ambiente do contraditório, é um ambiente do debate, porque existem pessoas com cabeças diferentes. O tempo todo as pessoas estão debatendo, às vezes até de maneira inflamada. Mas o bom político é justamente aquele que se posiciona firmemente, dialoga com os parceiros, dialoga com a sociedade, mas não se deixa contaminar por essa discordância no âmbito pessoal. É claro, a gente tem preferências, maiores afinidades, menores afinidades, mas a política é o local do debate. E o debate é algo do qual vocês precisam participar e já participam, mas vocês precisam ir além das redes sociais. Quando eu digo vocês, eu me incluo, porque eu também sou bastante ativo nas redes sociais, mas chegou um momento que eu percebi que eu precisava fazer algo além disso. E, nesse sentido, comecei a me aproximar das pessoas do ambiente político para entender como é que funciona, como é que eu vou criticar algo se eu não entendo. O deputado Ricardo Zera há pouco falou, um projeto de lei precisa passar por comissões. Você sabe quantas comissões existem na Câmara dos Deputados? São 25. Todo projeto de lei, a gente elabora um projeto de lei dizendo é proibido A, B, C, ou é permitido X, Y, Z. Esse projeto, ele tem que ser protocolado na Secretaria da Mesa, né, do Parlamento. Depois ele vai ser distribuído em comissões, comissões que têm o objetivo de avaliar o mérito desse conteúdo. Então, se eu tenho um projeto, por exemplo, projeto de lei sobre políticas públicas para animais, no que diz respeito ao manejo populacional, ele vai passar pela Comissão de Meio Ambiente, talvez passe pela Comissão A, B e C, e por último na Comissão de Constitucionalidade e Justiça, que vai ver se esse projeto de lei não fere a Constituição, que é a lei maior deste país. Nesse trajeto, em cada comissão, vai ter que ser avaliado por um relator, existe um presidente daquela comissão, existem as pessoas que compõem aquela comissão que vão ser favoráveis ou contrários ao seu projeto. Então, estamos falando de tempo, estamos falando de várias cabeças que temos que convencer sobre a pertinência do nosso projeto. Por isso que vocês estão vendo projetos de 2012, 2013. Demora. Um mandato não é suficiente para que um político consiga realizar todo o trabalho. Hoje, na Câmara dos Deputados, existem 15 mil projetos de lei das mais diversas naturezas na fila para serem analisados e votados. O trabalho exercido sobre esses projetos tem que ser um trabalho minucioso. Você tem que ler, tem que entender a quem afeta, a quem beneficia, por que deve ser colocado como prioridade, por que deve ser deixado para trás. E nesse caminho, os autores do projeto precisam dialogar com o relator, precisam dialogar com o presidente, com os outros membros da comissão. E depois que passa por 4 comissões na Câmara dos Deputados, se passar,
e der tudo certo, aí ele vai para outra casa legislativa, que é o Senado. Se ele nasce na Câmara, ele vai para o Senado. Se ele nasce no Senado, depois ele vai para a Câmara. E no Senado, como é o exemplo que eu citei aqui, também passa por 4 comissões. E se tudo der certo, aí ele vai para a sanção presidencial ou veto presidencial. Se houver uma mudança no teor, no mérito do projeto, ele volta para a sua casa originária, para ser novamente discutido e votado e trabalhado. Isso se ele for colocado para caminhar. Então é importante que vocês, cidadãos, que a cada 4 anos ou 2 anos comparecem à urna eletrônica para escolher um número de uma pessoa, entendam como é o fazer política. É complicado, é demorado, é trabalhoso, vocês precisam saber disso, vocês precisam se informar, até para poder criticar com coerência. Ah, você não está trabalhando, deputado A, B ou C. Talvez ele esteja trabalhando, sim, e bastante. O fato de que as coisas não aparecem ou não são aprovadas como a gente gosta, não quer dizer que ele não esteja trabalhando, é porque existe um sistema por trás bastante complexo, que é moroso, é burocrático. E, a bem da verdade, ele precisa ser assim. Nós trabalhamos na causa animal, mas imagine quantas causas de interesse da sociedade existem: segurança, transporte, saúde, e por aí vai. Quantos projetos de lei diferentes. Então, participem da política, pesquisem os políticos, saibam diferenciar os bons políticos dos maus políticos, que sempre existirão, sempre existiram, infelizmente vão continuar existindo. Entendam que as cadeiras na política, elas sempre vão ser ocupadas por alguém. Então, é melhor que elas sejam ocupadas por pessoas que tenham um pensamento, uma conduta similares àquelas que a gente defende. Esse papo de, não, eu não gosto de política, não me envolvo em política, eu sou partidário. Para usar uma palavra bastante severa, isso é uma bobagem. Porque nós fazemos política o tempo todo. Eu estou fazendo política aqui com vocês. Estou conversando para vocês, transmitindo uma série de mensagens que vocês podem discordar. Mas nós fazemos política em casa. Quando a gente decide quem é que vai trocar a areia do gato, quem é que vai ao supermercado, quem é que vai sair nas férias. A gente faz política no ambiente de trabalho. O homem é um animal político. E a política a gente exerce o tempo todo. A política que a gente está aqui representando nesse ambiente institucional é a política institucionalizada, mas é uma prática simplesmente extensiva a tudo que a gente faz o tempo todo. Então, eu finalizo aqui essa minha longa digressão de incentivo à participação na política. Doutor Frank, vou te atrapalhar um pouquinho. Claro, queria só contar para vocês uma coisa que aconteceu com o Frank Alarcon. Quando eu conheci o Dr. Frank Alarcon, ele era da Cruelty Free International. A gente estava votando o projeto que acabava com testes em animais para cosméticos. E a gente tinha uma reunião na presidência da Câmara dos Deputados, na liderança, junto com o colégio de líderes, e a gente precisava convencer de colocar esse projeto para votar. Aí o Frank, ele me trouxe um carrinho com um monte de papel, assim, que eram assinaturas, um abaixo-assinado que ele tinha colhido de quantas mil? 200 mil assinaturas. 200 mil assinaturas. E um projeto para virar de iniciativa popular, ele tem que ter 1.500.000 assinaturas. Então, ele levou lá as 200 mil, eu falei, Frank, pega um disquete aí e coloca o selinho do Cruelty Free. Pode falar, porque agora já passou, né? Aí, os bastidores da política. Ele fez me deu um disquete lá, um CD, e a gente escreveu Cruelty Free. Aí nós entramos na reunião de líderes e falamos assim, aqui tem 200 mil assinaturas, pusemos um maço na mesa. E nesse disquete tem mais 1 milhão de assinaturas. É melhor a gente votar logo esse projeto antes que vire de iniciativa popular. Vamos votar? Aí o pessoal, vamos votar. Ainda bem que eles não abriram o disquete, porque o disquete tinha 0. O que é um projeto de iniciativa popular? Toda vez que você tem manifestação da sociedade com 1,5 milhão de assinaturas, você faz com que ele se torne um projeto de iniciativa popular. É o caso das 10 medidas contra a corrupção, não é isso? E ainda bem que eles não abriram o CD, porque não tinha nada lá dentro. Né? A gente só estava realmente com as 200 mil assinaturas que eram concretas e reais. Mas vejam, uma artimanha, desculpe interromper o deputado, mas uma artimanha dessa, ela justifica-se pela sua boa intenção, no final das contas. É claro que as coisas não são tão simples quanto foram colocadas aqui, numa forma meio que anedótica, porque depois o projeto ele foi alterado lá na frente e virou uma coisa diferente do que era desejado. Mas tudo bem que ele seja alterado nesse momento, porque ainda vai passar por várias comissões.
E nas comissões futuras ele foi colocado de volta aquilo que era o desejo original e, na verdade, ficou até melhor. Então, na verdade, o projeto volta com muito mais força do que ele iniciou. Então, a política é um xadrez. É um xadrez e é um pôquer. É uma mistura das duas coisas. É estratégia e também é blefe. É sorte também. Então, o político que está lá, ele consegue avaliar todos esses cenários, manobras para fazer pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Ou, às vezes, não fazer nada. Muitas vezes, o político ele não coloca um projeto para tramitar, porque ele sabe que se ele tramitar naquele momento, com aquelas comissões, com aqueles integrantes, o projeto vai ser recusado. Então, muitas vezes, mas você não está trabalhando pelo projeto A, B, C. Sim, porque não é o momento para trabalhar. Então, como em qualquer profissão, o político conhece como funciona o jogo ali por dentro. E é importante que vocês também aprendam sobre o jogo, naquilo que é possível conhecer naturalmente. Eu não tenho a pretensão de saber como é que um médico pensa, porque eu não sou um médico. Mas algumas noções a gente tem, né? Mas é importante que essas noções sejam fundamentadas no mundo concreto. Não adianta a gente ficar viajando na maionese. Vegana, por favor. Então, já que o deputado falou de assinaturas, eu vou concluir essa fala, já me estendi demais. Assinaturas são importantes, as petições são importantes, mas elas sozinhas não resolvem, porque você precisa ter um agente para promover essas petições e para fazê-la surtir efeito. E já que estamos falando de assinaturas, e já que eu estou porta-voz do Partido Animais, que é um movimento que busca criar um partido animalista no Brasil, seria o primeiro da América Latina, um projeto que está em trânsito, nós estamos convocando toda a sociedade brasileira, aqueles que são simpatizantes da causa animal, para assinarem as fichas de apoiamento do partido. Não é filiação, é apoio. É simplesmente preencher a ficha e dizer, eu apoio que um partido dessa natureza passe a existir no Brasil. Aí as pessoas falam, mas mais um partido político? Muito bem, dos 35 partidos políticos que existem hoje no país, nenhum deles encampa, enquanto partido, a causa animal. Nenhum deles. Vocês têm políticos dentro dos partidos que trabalham pelo assunto, mas o partido, que é o detentor, é o dono do mandato, vocês elegem o deputado Nauradino, elegem o deputado Exar, elegem o deputado Marcelo Álvaro, só que eles sofrem pressões dentro do partido para fazerem A ou B. Muitas vezes, as pressões contrárias àquilo que eles acreditam ou que eles gostariam, porque é um sistema. Então, é importante que exista um partido, e aqui eu estou fazendo o lobby da minha luta atual, de que exista um partido animalista. Um partido esse, inclusive, vocês podem consultar, as informações estão no site www.animais.org.br. É preciso que exista um partido dessa natureza, justamente para falar sobre os animais, falar sobre o meio ambiente, falar sobre tudo que está correlacionado. Vocês acham que segurança não está relacionada à causa animal? Está relacionado. Transporte? Está relacionado. Energia? Está relacionado. Orçamento? Está relacionado. A causa animal não é só bichinho. A causa animal é tudo, assim como as outras pautas. Então, visitem o site, orientem-se sobre o que é necessário para fazer, para apoiar o surgimento desse partido. Alguém vai dizer, mas mais um partido político? Eu estava outro dia conversando com um colega e ele falou uma coisa maravilhosa, eu gostei muito. Criticar a existência de um partido político é como você criticar a quantidade de restaurantes num país. Quando o problema são os ingredientes, a qualidade da comida dos restaurantes, e não o fato de existirem muitos restaurantes. Então, é importante um partido dessa natureza, que na verdade é um partido que será bastante diferente dos demais. Michel Temer uma vez disse isso, o Brasil não tem partidos políticos, tem siglas. Então, é importante que exista um partido ideológico que defenda essa causa de uma maneira bastante simbólica. Então, convido vocês a se informarem sobre o assunto, www.animais.org.br, assinem as fichas de apoiamento, é assinar mesmo, é um papelzinho, é uma chatice, mas o TSE exige, e ingressem no campo da política, efetivamente. Muito obrigado. Muito obrigado ao Frank Alarcon, contribuição importantíssima para a gente aqui. Tenho certeza que a gente vai sair daqui mais rico com essas explanações do Frank aqui.